Oi, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho a Carol. Obrigada para quem está aguardando pacientemente. Que bom que vocês estão voltando. A Carol estava com um problema de sinal no lugar que ela estava, ela mudou de lugar lá na casa dela. Vamos ver se agora a gente retoma com sucesso. E... Acho que agora foi. Agora teve. Boa Então tá noite para quem está bom. dando boa noite para a gente. Obrigada por esperarem para a gente voltar, resolver esse probleminha técnico. Eu vou começar com um pequeno atraso, mas estamos aqui, né? Então, hoje a gente está aqui reunida, eu e a Carol, colegas de longa data já, de trabalho, já fomos parceiras Sim. de trabalho, somos novamente, né, em outros projetos. É um prazer estar aqui com a Carol. Então, eu sou a Andreia, para quem não me conhece, sou psicóloga que trabalho com perinatalidade e parentalidade na clínica, né? Sou psicóloga clínica e tenho um trabalho voltado para essa fase, etapa da vida, né? E fundadora do Instituto Florescer, parceira do Soninho Meu num curso de formação de consultoria de sono. E a gente vai conversar hoje, eu e a Carol, que foi aluna do curso, então agora é uma consultora de sono formada e vai ser professora da próxima turma. E a gente está aqui para conversar essa provocação, né? De por que consultoria de sono? A gente, afinal de contas, precisa disso, não precisa disso, que papo é esse? Que novidade é essa, né? De consultoria de sono. Então vamos falar um pouco. Carol, fica à vontade, se apresenta. Então, assim, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Então, eu sou Carol Rabito, sou terapeuta ocupacional. Tenho recentemente atuado na clínica com bebês, crianças e adolescentes. Tenho aí uma trajetória de muitas instituições de infância, de trabalho com famílias em diferentes circunstâncias, né? E mais recentemente, enfim, né, essa novidade, né, de pensar mais no sono das crianças e das famílias, né, das mães e seus bebês, das famílias com as suas crianças, e, enfim, resolver fazer consultoria de sono, né, e acho que bem legal a gente poder estar hoje aqui com a Andréia, uma parceira, né, hoje bem feliz de voltar a fazer uma parceria com o Florescer, né, na minha trajetória, os caminhos da gente se encontrando de novo, né? E conversar um pouquinho de então por que que a gente tá nessa de fazer consultoria de sono, né? Acho que é muito importante. E um momento, inclusive, foi muito engraçado que eu divulgando hoje, uma amiga mandou mensagem. A gente tem que pensar no nosso sono, né? Eu falei, com certeza, porque eu acho que ninguém anda dormindo bem. Eu não sei vocês, mas eu não ando dormindo. E não Sim, é mais porque sim. eu tenho bebê em casa, né? Aí eu fico pensando, né? A gente está vivendo um mal-estar do que está aparecendo no sono, né? E assim, Hum, né? Algo importante para ser dito, e aí eu vou dizer muito mais no lugar de quem é mãe de quatro, foi mãe de quatro bebês, né? Mãe de quatro crianças, é que os bebês precisam aprender a dormir, né? E isso é uma uhum, coisa que eu acho que a gente precisa saber o quanto antes. Se a gente já uhum, descobre quando está com o bebê na barriga, que os bebês precisam aprender a dormir, eu acho que isso é bem importante, né? Mas, tipo, como assim, né? Bom, tudo, né? Tudo na vida humana precisa ser aprendido, né? Se toda a receita de o que fazer está dada para os animais, né, Carol? Tá? Os animais uhum, nascem e já tem a receita que vem do próprio DNA, que vem da sua espécie, de o que se deve fazer para uhum, comer, para dormir, para se proteger, né? Para se uhum, defender. Mas o que faz um ser humano sem a relação com o outro? Não faz, né? A gente uhum, precisa aprender e é na relação de um bebê com sua mãe ou com seus cuidadores
principais que o bebê vai aprender a dormir, né? Claro que ele vem com algum aparato que o ajuda, né? Um bebê recém-nascido, principalmente um recém-nascido, tende a já parecer que já nasceu sabendo, né? Nasce, é aquele milagrinho, um dia, 2 dias, o dia inteirinho, daí pá, no terceiro dia vai para casa e aquela criança não dorme. Sim, justamente porque não tá dado, né? Acho que é tão legal isso que você diz, né? Que é algo que a gente sempre conversa, né, Andréia, dessa ideia da supremacia da biologia, né? Sobre vários aspectos da nossa parentalidade, fica um discurso de que a biologia é soberana, né? Sobre os processos. E sim, nós somos mamíferos e, né, existe algo dessa natureza em nós, né, que nos favorece em alguns processos fisiológicos, mas nós somos seres de linguagem, né? E aí isso muda tudo, Muda né? tudo, muda Muda tudo. tudo. Como se coloca um chip novo aí e, tipo, tudo não é mais o que era antes, porque toda a relação que a gente vai fazer, inclusive com o corpo, inclusive com as questões que vêm como sensações do nosso corpo, vão ser atravessadas pela linguagem e, portanto, vão ser atravessados pela relação com a mãe, né? E por que e assim, né? Porque eu gostei muito eu e a Carol dialogamos para fazer essa live, né? Vamos botar essa provocação, porque por que consultoria agora? Porque assim, bebês existem há muito tempo e as suas mães estão ensinando seus bebês a dormirem, né? Mas o que existe hoje, particularmente, que faz a gente dar uma olhada para isso, né? O que está acontecendo que a gente tem ouvido tanto, no meu caso, na clínica, a Carol, né, em algumas outras instituições, ou na clínica também, que a gente vem ouvindo como uma queixa de que os bebês não estão dormindo e as mães não estão dormindo, né? O que está acontecendo? Tem ali uma hipótese que é a pandemia. A pandemia também, mas eu acho que a gente tem uma pandemia anterior à pandemia, né? A gente tem uma pandemia anterior. A gente tem uma pandemia de cientificação das relações, porque assim, quem ensinava uma mãe, a palavra era transmitida de geração em geração, né? Uma mãe recorria a toda uma história cultural para criar os hábitos de sono, de comer, de qualquer coisa com o seu bebê, né? Qualquer hábito. Carol, tu falando um monte, você precisa me cortar, senão eu falo sozinha. Pode falar o que você tá pensando, senão eu fico. Não, mas tô adorando, eu corto mesmo. Mas acho que tem uma coisa importante, né, quando a gente se faz essa pergunta, porque até quando a gente conversava, né, Andréia, assim, você mais do lado até de uma escuta das mães, né, especialmente, e aí assim, né, poxa, mas eu estava escutando isso das crianças também da instituição, a mesma coisa, né, o quanto é difícil dormir, né, ou o quanto é difícil ensinar a dormir, né? O quanto, na verdade, parece que é difícil assumir que existe uma função aí, né? Enquanto pais, né? Enquanto pai, enquanto mãe, a gente vai percebendo, né? Nesse trato e a gente dizia, parece que é tão diferente há 15 anos atrás, né? Escutar uma criança, escutar uma mãe, escutar uma família. E agora, né? Porque justamente parece que a gente vai encontrando alguns desejos, acho, né, na nossa sociedade atual, né, e entre eles é respeitar mais as crianças, é dar mais liberdade, enfim, entender do que as crianças precisam, né, enfim, pensar, inclusive, nesses aspectos da violência contra a criança, né, tudo isso, e o quanto isso vai marcando, né? Assim, ao mesmo tempo de um distanciamento justamente da nossa geracionalidade, né? Porque vai fazendo com que a gente entenda que existe uma resposta que não está
na nossa história geracional, não está dentro de nós, mas está em algum lugar aí, né? E até esses dias eu escutava uma mãe justamente para consultoria de sono e o pai do bebê dizia: o que acaba com ela é o Google. E eu dizia: mas acaba com todas as mães. Porque Né? parece que é Foi isso, bom, né? que sacada desse pai. Que sacada desse pai. Porque assim, todo mundo sabe, se você colocar no Google, se você entrar no YouTube, desculpa, né? Também o ato falho também serve, mas entrar no Instagram, tem assim, Uhum, receitas e receitas a cântaros de como se uhum, deve se relacionar com uma criança. uhum, Mas a gente tem isso claro, é por conta do nosso atravessamento com a psicanálise, o nosso atravessamento pela nossa história clínica, por essa escuta, né? Eu escuto pessoas, mães, há quase 20 anos. E realmente a Carol fala uma coisa interessante que é essa mudança recente. Porque as mães de 19 anos atrás, as mães de 15 anos atrás, 10 anos atrás, e as mães dos últimos 5 anos têm uma marca muito grande de as mães não reconhecerem que podem, que sabem sobre o seu filho, né? Até a Fer está concordando que o YouTube também, né? Que é esse saber que a gente tem, um saber insabido, que é assim, a gente foi beber um dia, né? Todo mundo foi beber um dia e foi ninado. A gente aprendeu a dormir com a nossa mamãe, com o nosso papai, com a nossa vovó, com quem cuidou da gente, né? uhum, A gente aprendeu a dormir. E esse saber a gente transmite, que é algo assim que é muito interessante, porque eu falo, parece mágico quando eu entrava no quarto dos meus filhos acreditando que eles iam dormir, que é algo que eu ia fazer eles dormirem, eles dormiam. E quando eu não acreditava nisso, eles não dormiam. E eu falava, que loucura uhum, é essa? E quando passou pela minha cabeça que o meu gesto, qualquer que fosse, seja ninar, seja amamentar, chacoalhar, que aquilo ia fazer dormir, que eu ia falar, inclusive com a minha primeira filha eu falava, botava ela no berço acordadinha e falava, pode dormir, dorme a noite inteira até amanhã, né? E a minha primeira filha foi a minha filha que eu ouviu bem, né? Eu dava o recado e ela, ela dormiu a noite inteira nos primeiros meses, né? E aí eu acho que é isso, né? Algo que vinha. A Fer, a gente sempre fala isso, né? Os bebês leem os nossos pensamentos. Mas hoje a gente está vendo que as mães estão super angustiadas diante dos seus bebês. O que que eu faço com esse bebê? O que que eu faço com o choro desse bebê? E o lugar para onde elas direcionam a pergunta tem sido o Google, tem sido os perfis de Instagram de mães de sucesso, né? Tem sido essas criações, não sei o quê, né? Criação com amor, vou criar até um nome, pensei hoje, vou criar criação com amor à humanidade, vou estabelecer o que é tudo isso e quem não for assim, não está criando com amor à humanidade. Estava no banho hoje pensando, né? Uma piadinha para contar para vocês. Porque, assim, a gente vai criando formas de dizer que é assim que tem que ter uma relação, que vai tirando a espontaneidade de cada mulher que está se transformando em mãe em relação ao seu bebê, né? uhum, uhum. E é isso mais ou menos que a gente tenta resgatar com a consultoria de sono, né? Um acompanhamento que permita a essas mães olharem para os seus bebês e fazerem as suas leituras. Né? Uhum. Então não é uma consultoria tipo coaching do sono, né? Não. Olha, você vai, né? Que a gente vai ensinar a mãe a fazer o seu filho dormir, né? Como que é? Conta aí, Não. Carol. E eu acho bem legal dizer disso, né? Porque é, até, né, acho que legal contar assim que quando eu pensei em, né, iniciar essa formação assim mais específica, porque eu já recebia demandas de sono, né, que enfim, como você dizia, né, é uma coisa que está vindo muito, né, e por várias razões. A gente vê uma sociedade em privação de sono, e os bebês chegam num mundo, as crianças chegam num mundo que já os antecede, né? Bom, então eles estão ingressando num mundo em privação de sono, né? E aí agora
A gente, na verdade, começa um movimento, né, científico e profissional de justamente profissionalizar as relações, né, assim ali. E para todas as áreas, isso pode se encaixar, né? E quando a gente fala da educação e do cuidado das crianças, isso é muito intenso, né? E quando eu vi a chamada para o curso de consultoria de sono, eu pensei assim, gente, a Andrea tá louca. André tá louco porque esse povo aí de consultoria de sono é tudo comportamental, gente. Que loucura é essa? Né? Assim, tudo cheio de receita de bolo. André não é disso, gente. Como assim? Né? E aí, né, quando até você fez uma live com a Fer, né? E aí eu falei, opa, tem outras possibilidades, né? E aí você começa a pensar que sim, que tem gente que trabalha vendendo receita de bolo, mas que isso não é o único caminho possível, né? E que a gente pode ofertar outras possibilidades, né? Que a gente pode dizer assim, bom, a gente pode ajudar um bebê a dormir, a gente pode ensinar uma criança a dormir sem treinar essa criança para dormir, né? Porque a primeira coisa que a gente descobre é que ninguém faz o outro dormir, né? O outro dorme, né, gente? A gente pode ficar ali, gente, O dorme, bebê dorme, dorme, dorme. exatamente. Não dorme, né? Então, mas pensar num outro lugar de discurso, né? Do sono, aonde a gente possa ajudar a encontrar uma resposta que não seja anônima, né? Que não seja igual para todo mundo, né? Que não seja impessoal, né? Mas que seja sinônimo de um desejo de estar ali, de descobrir o que aquele bebê quem é aquele bebê, quem é essa mãe na ordem do dia, né? Mesmo que ela já tenha outro filho, né? Quem é essa mãe para esse bebê, né? É, e até a Joyce está aqui dizendo que tem muito preconceito, né, nessa área de consultoria de sono, e de fato, porque a gente vê toda a ordem de trabalho, né? Então, acho que é bem importante a gente poder falar disso para poder dizer que também a gente tem pensado, né, o quanto é importante que existam profissionais que possam ter um outro olhar sobre isso, né? E que possam não mecanizar essa relação, né? Que possa Não singularizar, deixar. né? Uhum, uhum. Encontrar um caminho, uma resposta para aquele arranjo. Né? E isso é possível. E eu acho que, até falava hoje com a Fer, né? A Fer não vai me deixar mentir sozinha, que eu dizia assim, é encontrar esse lugar no meio, aonde a gente não precisa treinar aquela mãe, nem aquele bebê, né? Nem aquele outro cuidador. E que a gente também possa não abandonar as pessoas. Né? Há uma expectância assim, né? Não, fica aí grudado com seu bebê mesmo. Seu bebê quer que você quer dormir em cima de você o tempo inteiro e você tá exausta, faz um ano que você não dorme. Mas é isso mesmo, porque depois vai sentir saudade. Então fica acordada mesmo, sabe? Né? 2, 3 anos, né? Que Uhum, são assim que esses discursos operam, né? Que para ser boa mãe, né, acolhe essa necessidade do bebê, fica com ele no colo o resto da vida, não faz mais nada, né? uhum, uhum, Que é todo um discurso assim de uma. E claro que existe uma doação e uma abnegação, né, natural do maternar, e quando eu falo maternar, estou dizendo de quem for cuidar de um bebê pequeno, porque um bebê pequeno demanda bastante mesmo, né? A uhum. Fer tá contando que ela ficou 3 anos sem dormir. Fer, eu não quero nem. Ai, minha solidariedade, né? Mas, assim, é bastante desumano, né? Que a gente simplesmente foque nesses discursos assim, ah, não vai dormir mesmo, não, é natural, é assim mesmo, dá isso que teu filho precisa. Porque, assim, o bebê também precisa dormir, né? A mãe precisa dormir
e dar um lugar para o sono do bebê e dar um lugar para o sono da mãe não são antagônicos, né? Uhum. Eles são diferentes, mas não antagônicos, né? E eu acho que eles são dialéticos, mas não antagônicos. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo que a gente precisa de uma certa dose de dialética o tempo inteiro para ler os discursos, né? Porque a gente fica assim, lendo tudo como bem e o mal, né? Preto e branco, as coisas é só assim, o contrário. Então, ou a gente deixa o bebê chorando lá, né? Aqueles métodos antigos que fala larga, fecha a porta do quarto, não importa quanto seu bebê te Uhum. demande, não venha para ele aprender, ou a qualquer som do seu bebê atenda imediatamente, né? Como se o Uhum. bebê não pudesse dar conta minimamente de descobrir como que se acalma, né? Uhum. Né? Essa coisa do bebê se descobrindo e também construindo uma relação consigo mesmo, desde que a gente tenha percebido os sinais precoces do sono, tenha colocado, assim, o bebê precisa que a gente tenha proporcionado isso para ele, né? O bebê Uhum. precisa que a gente tenha percebido, olhado para as janelas do sono, feito uma boa higiene do sono. O bebê precisa disso, que o adulto que esteja cuidando dele esteja mais ou menos de olho na rotina, no que, né, em qual que é o horário que esse bebê precisa dormir e quais são os sinaizinhos de sono que ele está demonstrando, que ele demonstra, e colocar ele na cama e de repente ele bota, daí a gente bota ele lá com aquele olharzinho, né, e o bebê Uhum. curte aquela coisa de que barato é esse, né? Que é Uhum. algo Uhum. que parece que para alguns discursos é muito avassalador, como assim, né? Tem que atender o bebê o tempo todo, como se o bebê não desse conta, não pudesse também, né? Uhum. Uhum. Aos poucos ir se autorregulando. É, E aí, e por isso que eu um. falo falta dialética, porque quando eu falo isso, eu tenho certeza que alguns ouvintes ficam, lá tá a André mandando abandonar o bebê. Uhum. E não, né? Aquela coisa, a Joyce É. está contando ali, ó. Eu sempre esperava para atender. Isso eu ouvi, e eu ouvi das mulheres que já tinham sido mães. Espera para Uhum. atender. Fez um resmungo, espera um pouco, vê se não se acalma sozinho, né? Uhum, uhum. De confiar, né? E também acredito de dar um outro lugar para o cuidado, né? Então, acho que poder colocar o sono, né? Abrir um espaço para uma consultoria de sono, para um trabalho com sono materno-infantil, aonde a gente possa entender o sono como cuidado e relação. Né? E acontece que quando a gente pensa na questão do cuidado, me parece que muitas vezes a gente tem uma ideia, quando a gente diz de cuidado, é, de, de que o cuidado é sempre amparo, né? Então, eu só digo que estou cuidando e sinto que estou cuidando se eu estou amparando, se eu estou Segurando no acolhendo, dando colo, colo, né? dando Especialmente esse mamar. significante do colo, né? Do mamado, Uhum. do corpo a corpo, né? E aí, quando a gente se propõe a olhar para o cuidado de um outro modo, e eu comecei a pensar isso a partir de um texto de um psicanalista da USP que é muito interessante, assim, que tem uma ideia muito interessante a respeito do cuidado, onde ele fala que o amparo, né, essa acolhida e esse cuidado corporal, ele é apenas uma das formas de cuidado. Porque a gente também precisa, e que a gente vai, como se a gente dissesse assim, que então o bebê precisa desse cuidado que é amparo. E que depois, na vida, a gente nunca mais vai precisar disso, porque a gente ganhou colo quando era bebê. Né? Acontece que a gente a vida inteira, em alguns momentos, vai precisar desse colo, desse amparo, mas não sempre, porque é, falar, é, fazer uma transmissão de um amparo simbólico, né, também é cuidado. Então, de repente, eu poder cantar, eu poder contar uma história, eu poder olhar, eu poder dizer: ah, você pode brincar ali que eu tô te vendo, né? E continuar cantarolando, fazendo as coisas que eu tô fazendo. Né? Isso também é cuidado, né? Fornecer metáfora,
né, nesse sentido, assim, né, de elementos simbólicos mesmo, arte, música, narrativa, né, e também poder dizer que o outro pode ir sem você. Isso também é uma instância de cuidado, né? Qualquer pessoa que já ajudou um bebê a aprender a andar sabe que se a gente não solta, o bebê não anda. Se não tem uma mão de atrás dizendo tudo bem, pode ir lá, mesmo que precise de uma mão na frente dizendo vem, essa mão que estava atrás dizendo vai, ela é absolutamente necessária, né? E para todas as questões é assim, né? A gente precisa acolher no humano e nas nossas relações todas essas formas de cuidado e entender que a gente está cuidando também quando a gente percebe que o bebê já tem condições ou escuta que o bebê tem condições e dá esse espaço, né? Abre esse intervalo, dá uma ausência aí, né? É muito importante isso, né? E o quanto a linguagem é importante nisso, né? Então, também fazer um trabalho que dê espaço para a linguagem em todos os sentidos, né? Até agora, tô lembrando que o meu sobrinho, tenho feito ele dormir constantemente, ele aprendeu a dizer berço para poder dormir sozinho. Então, quando a gente estava insistindo e muita briga, daí começou uma nova fase, muita briga para dormir no colo, e ele começou a tentar dizer berço, 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 porque ele queria ir pro berço e dormir do jeito dele sozinho, né? Então, se a gente não tá Me deixa atento, encontrar meu caminho, né? é, Isso é tão bonito, né? A Carol foi falando de um texto, eu fui lembrando de um outro que eu estudo para o meu objeto principal de estudo, né? Que é a questão da ambivalência amorosa da mãe. Então, tem um texto que fala do percurso, né? Da constituição de um bebê, que é do corpo no corpo, né? O corpo está na barriga e depois, logo depois do nascimento, também é um corpo no corpo, ao corpo a corpo, que aí já começa a ter uma alternância de presença e ausência tão necessária para depois a gente rumar para um corpo autônomo, porque esse corpo que a gente lança uma aposta, vá ou vem, e que esse corpo caminha, né? E que esse corpo não, que esse sujeito que tem esse corpo decide pegar aquele corpo que ele tem e dar um passo, se lançar a um alto completamente revolucionário e novo para ele, né? Ele precisou sustentar nessa aposta, né? Desse outro que disse vai, né? E eu acho que essa aposta que vem de um saber insabido mesmo, de um saber inconsciente, de uma autorização, eu diria assim, de uma mãe que confia em si mesmo, né? E antes de mais nada, né, todos os cursos que a gente tem no Florescer, a gente tenta fazer esse atravessamento de cabo a rabo, né? A gente fala de que a gente vai atuar na consultoria parental, perinatal, nos cursos, né, na doulagem, na educação perinatal, não como quem detém um saber fazer com aquele bebê, porque daquele bebê quem precisa saber é a sua mãe, né? Quem ensina uma mãe a ser mãe é o seu próprio bebê, não é o Google, não é a consultora nem do Florescer, nem do Soninho meu, né, Fê? Né? Quem aprende a ler o seu bebê é a sua mãe, o seu cuidador principal, né? E que vai se autorizar a ler. Nossa, olha só, ele fez isso, acho que ele tá com fome. Ai, acho que ele tá com soninho, né? E é isso que a gente tenta resgatar com o modelo de consultoria de sono que a gente adota, né? Que a gente adota. E acho que essa autorização, nesse sentido, né, de uma consultoria, ela tem a ver com uma validação mesmo, né, de ajudar esse outro cuidador desse bebê, dessa criança, a saber que sabe, né, que de alguma forma sabe.
né? Uhum. E que se não sabe, vai construir esse saber, né? Porque tá lá, né? E ajudar, especialmente, né? Acho que a gente acaba trabalhando muito com as mães, né? De saber justamente que quem mais vai saber desse bebê é ela, né? Quem mais sabe ser mãe desse bebê depois de aprender desse bebê é ela, não é a outra mãe que faz sucesso no Instagram, né? Ou não é a consultora que sabe essa ou aquela teoria ou aquela técnica, né? Mas que ela mesma vai poder se saber uma mãe potente, né? Então, validar isso, né? De que aquele caminho é o arranjo possível para eles, né? Para aquela família, para aquela dupla mãe-bebê, né? E dizer que está tudo bem, né? Então também se trata de um trabalho aonde eu posso autorizar diferentes modos de existir e de se arranjar, né? Que não é aquela técnica de treinamento, mas que também não é que estar o tempo todo disponível para o bebê e grudado necessariamente seja a resposta, né? Mas Porque essa resposta que tem surgido em vários discursos, né? As pessoas uhum, entendem, então, assim, ou a gente está treinando e colocando esse bebê num lugar objetificado, né? Que não olha para a singularidade, né? Não olha para o que está acontecendo, ou você tá, se você olha, então vai para o outro lado. Por isso que eu brinco, a gente precisa de um pouquinho de dialética, e para não ficar nessa curvatura da vara, de ou estar num lado, uhum, ou a gente puxa a varinha totalmente para o outro lado, e eu vou dizer, colocando esses bebês num abandono também da falta de outras possibilidades, né? Porque quando um uhum, bebê é atendido sempre da mesma forma, sempre com o mesmo modo de cuidado, ele está sendo privado de outras formas, de construir outros tipos de relações, inclusive com outras pessoas, né? Eu lembro quando eu nem era mãe, assim, eu sempre curti muito bebê, né? Então eu vi um bebê, eu tava pegando para fazer dormir. Quer dizer, eu pegava o bebê, e daqui a pouco ele tava com soninho, eu percebi e fazia dormir, né? Não é que eu pegava para fazer dormir, mas eu fazia muitos bebês dormir, bebezinhos dormem, né? E não era uma questão para mim se esse bebê ia dormir, né? E hoje em dia isso se tornou uma questão, assim, como é que esse bebê dorme? Só dorme assim, né? Só uhum, dorme se eu fizer de tal. E claro, a gente não está falando isso de forma alguma para culpabilizar nenhuma mãe que esteja com esta dificuldade, de forma uhum, alguma, né? Mas de dizer que isso vem de um discurso cultural que nos coloca assim, atenda seu filho assim, dessa mesma forma. Eu lembro uns anos atrás de estar num congresso sobre medicalização da educação e da sociedade, uma fonoaudióloga falar que essas orientações que os profissionais de saúde vêm passando, né, para as mães, elas chegam a falar a tonalidade que uma mãe tem que falar com o seu filho, a quantidade de palavras que uma mãe deve dirigir ao seu filho para que seu filho pudesse prestar atenção, né? E ela falava, isso é uhum, completamente o avesso de uma relação espontânea, que é o encontro de uma mãe inteira, com todas as suas dificuldades e potências também, enfim, com toda a sua história, com o bebê que ela desejou, que ela vai ler com seu bebê, sua criança, enfim, né? Que uhum, precisa ser algo que vem daquela mãe para falar, né? Que seja uma bronca, seja uma orientação, seja um uhum, aconchego, né? uhum, Seja um acalanto, que ela faça com a sua própria prosódia, que ela faça com a sua própria melodia. uhum. E, e que, e que é que dê espaço para uma marca, né? Porque acho que o que essas receitas fazem muito, né? E muitas vezes esse modelo de consultoria do qual a gente tá falando aqui, provocando, né? Vem fazer é uma homogeneização, né? E também, não menos, uma eugenização dos processos, né? Aonde fica tudo o tempo todo moralizado,
né? Então, a gente vê as mães, as famílias se perguntando o tempo todo certo e errado, né? Quando, enfim, né, existe. Eu tenho pensado um pouco nessa coisa do certo e errado, para que a gente também não caia numa situação, né, onde tudo é permitido, porque acho que a gente tá vendo socialmente que algumas coisas não deveriam Não ser são permitidas, não, né? não deveriam acontecer, né? Não Mas é deveriam por isso que eu acho acontecer. que é dialética mesmo, né? Porque É, não é sobre matar uma criança, né? não, não. Não É é sobre isso, justamente mas a gente sobre. também não pode colocar, deixar chorar um pouquinho, como se fosse a mesma coisa, né? Exato, né? Eu acho que justamente colocar as coisas na mesma altura, né? E essas atrocidades, digamos, que acontecem, né? E situações gravíssimas de violência que acontecem ainda com as crianças, né? E a gente não vai negar isso, mas assim. Há esse extremo mesmo, né? E acho que isso não deixa de ser uma expressão do nosso tempo, né? Onde tudo fica polarizado mesmo, né? Ou é isso ou é aquilo, né? E a Exatamente, esse é gente o oposto. começa a perder essa possibilidade de colocar um outro lugar, né? De vir fazer um furo. Poxa, mas será que para todo mundo é assim? Será que isso sempre é assim? Né? Enfim, será que o lugar do choro é sempre mal? Será que, enfim, sofrer às vezes não faz um pouco parte da nossa condição humana? Né? E de novo, né? Ninguém aqui está fazendo nenhuma apologia, né? Nenhum abandono, nenhuma negligência. Não é disso que se trata, né? Mas se trata de que a gente possa entender o lugar de um sujeito, né? Porque na medida em que não existe lugar para essa falta, né? Para um pouquinho desse sofrimento enfim, que faz parte da condição humana e que pode acontecer mesmo com o bebê, e muitas vezes vai acontecer mesmo com o bebê ou a criança tendo todas as suas demandas atendidas, e aí que vai morar um sofrimento também, né? Mas que a gente possa começar a se questionar disso, né? Desses lugares tão prontos, né? Onde a Uhum. gente precisa caber, né? Ou fazer o outro caber, né? Aqui pensando na formação profissional, né? O quanto a gente está acostumado também a dar uma resposta, em vez de fazer uma pergunta, né? É, né? Assim, quantas vezes a gente vai atender as mães em consultoria, mas eu preciso fazer tal coisa? Poxa, não sei, você quer fazer tal coisa? Ou por que que você está pensando isso? Você acha que você precisa fazer E essa ver onde que coisa? isso se enlaça, né? Para ela. Uhum. Até porque, né, você até dizia assim, poder fazer o bebê dormir para também dormir, né? É, poder fazer esse movimento nos adultos, seja nós que atendemos, seja nos adultos que cuidam dos bebês, faz com que a gente possa ter novos sujeitos, né? Porque é na hora que uma mãe diz assim, poxa, não sei por que que não dorme. Fica aí um pouco para ver se dorme, né? Eu tô muito cansada, eu também preciso dormir, porque uma pessoa precisa dormir. Opa, de repente nessa hora o bebê dorme, porque tem uma mãe que dorme, que transmite que alguém precisa dormir, né? Então, Isso enfim, era muito dentro de. comum comigo, você contou isso. Eu lembrei que quantas vezes eu estava tentando fazer dormir, eu falava assim: Ó, você vai dormir, eu não sei, mas eu vou. E virava pro lado e dormia. Daqui a pouco eu acordava, tinha todo mundo Sim. dormindo, né? Aham. Sim, e é porque é isso, né? Poder colocar isso em tudo, né? E para o sono não é diferente. Na hora que a gente consegue se autorizar de querer alguma coisa, né? E isso que às vezes fica tão atrapalhado na nossa geração, né? Porque esse soberano bebê, que devia ser soberano enquanto ele é bem bebezinho,
né? Porque ele precisa ficar iludido de que a gente fica atendido em tudo, né? Às vezes a gente esquece que não pode ser para sempre, né? E aí a gente não pode querer também. Quantas vezes no meu exercício, né, institucional com as crianças, no cuidado, eu dizia: ah, não, mas agora é do jeito que eu quero. Não é? Ou agora eu quero tal coisa. Porque na hora que o adulto se autoriza de querer, então aí, bom, tem espaço, dá pra gente querer, né? Então eu posso querer também. E aí a gente começa a abrir um espaço para que o outro seja o que ele é e não aquilo que eu acho que ele é. Porque eu sei sempre a resposta do que ele precisa, né? Percebe? Como a gente faz esse movimento, né? Na hora que a gente supostamente atende tudo que o bebê quer, supostamente a gente sabe tudo que o bebê quer. Bom, se a gente sabe, o bebê não precisa saber, a criança não precisa saber, né? E não precisa querer, então. Uhum. Aniquilando um pouco o espaço de querência, de desejo do bebezinho, né? De singularidade. Muito bonita a tua leitura, Carol. Adorei te ouvir. Então, Carol, eu acho que a gente vai precisar fazer levemente mais curta a live hoje, porque eu tô com problema de bateria. Eu sei se você viu que eu até levantei daqui, fiquei no chão ali. Será que eu fico aqui no chão? Voltei para cá. Eu tô com 11% de bateria. Ela costuma, assim, vai até 5 numa boa, depois de 5 ela pum, né? Então a gente tem uns minutinhos ainda, Carol, para a gente falar um pouco, então, isso, né, de por que consultoria do sono, né? Acho que o percurso que a gente construiu até aqui já sinalizou de alguma forma que a gente tenta construir uma perspectiva profissional de assistência instrumental que não venha obturar mesmo o saber fazer de uma mãe, né? E até um saber fazer de um bebê, né? Porque é o saber fazer de uma mãe, né? Você foi falando isso, né? Vai ser do meu jeito, e quando a gente faz isso, faz uma dupla operação, né? Do tipo, eu não posso tudo, eu também posso enunciar um desejo, né? Ao mesmo tempo, né? A criança, opa, né? Que coisa é essa? E eu acho muito interessante, e por isso eu sou muito encantada em trabalhar na clínica, porque esses discursos que a gente vê hoje, assim, que tratam de isso leva aquilo, né? Tudo assim, muito mecanizado e automatizado, que se você falar isso, vai acontecer aquilo com a criança, como se não fossem sujeitos de singularidades diferentes, né? E na clínica, a clínica vem e derruba tudo isso, porque a criança nos conta, o adulto nos conta, da perspectiva do que ele fez daquilo que ele ouviu, e que isso, meus bem, meus queridos, minhas queridas, é insondável. A gente pode ficar oferecendo guarda-chuva e casaco para os nossos filhos o resto da vida, e isso pode ser recebido de uma forma violenta, né? Então, assim, quando a gente vem pensar que existiria alguma forma de evitar o conflito, a diferença, o desencontro nas relações, a gente está muito enganado, porque não é possível, né? E esses discursos que ficam tentando vender educação sem trauma, né? Nada disso, assim, porque justamente uma mãe traumatiza seu filho, se separa dele, a mãe se separa do seu filho, isso é uma importante função da mãe, né? Sim. E eu tenho ouvido com frequência, e sono é uma pequena separação. Sim, é uma descontinuidade, né? E eu acho que isso é bem importante, né? Quando a gente começa a lidar, né, com o sono como esse lugar de vazio, aonde eu preciso aprender a lidar com o meu vazio, com o meu silêncio, com alguma falta, né? Aí a gente justamente abre espaço para uma coisa inédita, né? Eu falei que o ano passado valeu por causa de uma frase que eu escutei, né? Que para mim assim foi muito marcante,
Eu até acabei escrevendo um pouquinho sobre isso, que é cada ser humano é uma exceção. Então, a gente pensar que cada ser humano é único já é bastante coisa, mas é mais do que isso, né? Cada um de nós é uma exceção, em alguma medida, cada um de nós é um ponto fora da curva, que não vai corresponder em absolutamente nada àquela regra que está posta, né? Porque E em que algum lindeza, né? ponto, que é isso que faz de nós aquilo que a gente é, né? No fim das contas, assim, né? É, e acho tão importante, né, a gente retomar e fortalecer essa questão do sono, né? Eu dizia um pouco daquilo que me levou a querer trabalhar com consultoria de sono especificamente, porque a gente dorme muito. Assim, porque a gente precisa dormir, né? Porque o nosso corpo precisa de repouso, porque o nosso psiquismo precisa de espaço para se organizar e a gente precisa dormir. E os adultos dormimos um terço da nossa vida. Um bebê vai dormir muito mais que isso. Né? Um bebê pode chegar a dormir 70% do seu tempo. Então, veja o quanto de cuidado a gente está negligenciando quando a gente negligencia as questões de sono, né? A gente pode estar, quando a gente está falando de um bebê bem pequenininho, está negligenciando 70% do tempo de existência daquele bebê, e depois, né, um pouco menos, mas durante muito tempo da vida, 50% do tempo, um bebê, uma criança pequena vai passar dormindo. Né? Então, como isso é importante e vai ter muitas repercussões, as mães e todos nós que já ficamos sem dormir sabemos, né, o quanto pode ser enlouquecedor, né? Não dormir, né? E tudo bem a gente ter alguns instrumentos, e a gente tem vários, né? E o curso é uma lindeza também sobre esse aspecto, né? De pensar em instrumentais, mas instrumentais que possam ser utilizados a partir dessa escuta, da singularidade, da exceção que cada um é, né? Uhum. Que bonito isso. Ai, como eu gosto de te ouvir, Carol. Fico sempre Ah, encantada eu bebendo também. suas palavras, suas reflexões. A Fernanda ali comentou, né, que dormindo o bebê aprende e se desenvolve também, importantíssimo, né? Então, Uhum, é isso, né? É disso que se trata, de algo que é muito importante para nós e que precisa ser aprendido, precisa passar pela relação, né? Quando eu falei de sono sem uhum, separação, é evidente que eu não estava dizendo os primeiros dias de vida, né? Porque não, nem existe um e outro para poder se separar, né? Mas quando o bebê entende que dormiu uma separação, ele briga, né? A Carol estava contando do sobrinho dela que, né? Briga para dormir, não quer dormir não, não quer perder não, não quer perder nada, né? sim. Aquela coisa que parece assim, meu marido sempre brinca de que parece que vai acontecer uma super festa lá embaixo se eu dormir, então eu não posso dormir para não perder nada. Sim, e eu sempre brinco que é para isso que foram feitas as cantigas de Niná para todas as ocasiões. Para as crianças que não gostam de dormir, por exemplo, a gente sempre pode chamar o boi do Piauí que pega as crianças que não gostam de dormir, né, gente? Então, a gente tem muitos recursos. A gente tem muitos recursos e é que bom que a gente possa resgatar esses recursos, construir novos recursos singulares, né? Eu não sei que horas Sim. são, que daí eu vim para cá para tomar e saio da zona do relógio, olha só. A gente Poxa vida, começou umas deixa eu ver 25. aqui. 8h25 a Fê, gente escreve aí começou pra que horas? gente que horas são. A gente começou 20 horas e 5 minutos, mais ou menos. Então, Agora a a gente gente, tem. as mais organizadas, né? Eu tô, gente, mas o meu celular tá o dia inteiro com dificuldade, porque como eu trabalho no celular o dia inteiro, ele não tá quase 9. Eu acho que a gente podia se despedindo, né, Carol? Com o Uhum, convite de quem quiser conhecer mais, que nos chamem, né? Obrigada, sim. Fer, tá? Quem quiser saber sobre o curso de consultoria do sono, curso de formação profissional, a gente vai começar uma Uhum, turma no mês que vem. E quem tiver uhum, interesse em contratar consultoria de sono, a gente também tem consultoras para indicar, né? Consultoras com essa perspectiva da relação, né?
Então, Uhum. a gente tá aqui fazendo esse convite para quem se interessar, chama a gente no WhatsApp, chama a gente no direct do Instagram, enfim, estamos aqui, né? Uhum. Se quiser deixar teu recado. Sim. Eu quero só, acho que, reforçar, assim, né, o quanto tem sido uma descoberta bonita, né, para mim, esse trabalho com o sono. Cada vez mais, né, como eu comentei, eu já atendi algumas demandas, me encontrar com isso, né, e de encontrar caminhos, arranjos a partir de uma escuta, tem sido uma experiência muito linda. E né, agradecer a oportunidade de estar falando aqui com você. É sempre muito, muito, muito bom. Você falou que gosta de me ouvir, eu também adoro te ouvir. Você sabe que a gente sempre compartilha muitas boas conversas, né? E acho que a gente sempre se encontra aí, né, nessas cabanas de palavras. E deixar o convite para todos que quiserem, né, trabalhar com o sono, que é esse assunto e essa questão social tão importante hoje, né? O curso do Florescer, junto com o Soninho Meu, vai estar lindo. Fico bem feliz de poder compartilhar desse projeto, tá lá trabalhando algum tema super bacana aí, né? Pensar algum dos temas junto. E, e é isso, fica o convite. Obrigada. Obrigada. Boa noite para todo mundo. A gente vai salvar a live e vai subir no YouTube, então, para quem quiser assistir, tá bom? Um beijo, boa Legal. noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Beijo, gente. Até mais. Até.